Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, desde 1968, estudando as obras básicas, lendo-as por mais de 7 vezes cada uma, lendo os livros seguros de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, lendo os livros de Leon Denis, principalmente Leon Denis, 7 livros, os livros de J. Herculano Pires, os livros, a coletânea de 16 livros de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, os livros de Hermínio Miranda, os livros de Martins Peralva, os livros de Joana de Anjos na coletânea de psicológica, 16 livros, os livros de Camilo, através de Raul Teixeira, os livros de Dora Encontre, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, mas as obras básicas. Hoje eu quero falar sobre que espiritismo eu espero. Eu estou comemorando 50 anos de vivência espírita. Que espiritismo que eu espero? O primeiro livro que eu li, no então Maria Madalena, em Jucutuquara, em 1968, foi Jesus no Lar, de Neio Lúcio, editora FEB. Livro seguríssimo, que deve ser lido mais de 6 vezes numa encarnação. Na introdução, diz assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, ainda não percebeu. Compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Aqui é que eu passei a entender o que é o Espiritismo. É uma obra de educação. Ele veio para esclarecer os pontos fulminantes, culminantes da lei de Deus, para nós empreendermos em cada um de nós, os estudantes, a reforma íntima. A reforma que nos vai levar a sermos criaturas do bem, criaturas da justiça, criaturas da concórdia, da fraternidade, da paz verdadeira, que começa dentro de cada um de nós e se revive em todos os atos de sua vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui: o Espiritismo é a nova ciência, tem que ser estudada, que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Mas para isso nós temos que estudar. Eu espero um espiritismo que ainda não vejo acontecer, onde os indivíduos, seus adeptos, estudem de 1 às 3 horas por dia as obras básicas, que façam em 5 anos o estudo sistematizado profundo, 1 vez por semana no centro e meia hora a 1 hora de estudos em casa todo dia. Fora disso, não há como fazer divulgação de um espiritismo seguro. O espiritismo que eu vejo, que eu quero, é o espiritismo trabalhado nas casas espíritas,
em reuniões doutrinárias de 1 hora a 1 hora e meia, de estudos profundos por palestrantes, expositores, professores, que tenham estudado a obra fundamental no mínimo, durante 15 anos. Não pode um divulgador querer fazer palestra se não leu no mínimo 6 vezes as obras básicas, que são 5. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quem não lê no mínimo 6 vezes cada um desses livros não entende a matéria, como nos fala aqui Emmanuel, o renovador da vida de cada um. Nós estamos perdendo muito tempo com uma porção de penduricários. Como é que eu vou fazer um atendimento fraterno a alguém se eu não consigo atender nem a mim mesmo? Se eu não conheço a matéria, se eu não domino a matéria. É por isso que Jesus, aqui na Boa Nova, nos diz assim no Evangelho de São João: se me amais, observais os meus mandamentos. Quem ama Jesus compreende, é o primeiro a traduzir os ensinamentos dentro de si. Esse é o verdadeiro espírita, aquele que se reforma intimamente a cada minuto, a cada dia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, explicador. 1857 anos depois é que veio esse Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Mas vós o conhecereis por aqueles que estudarem com seriedade. Com seriedade. Não podemos mais ficar fazendo semanas espíritas e chamando qualquer um para fazer estudos. As pessoas estão saindo de lá totalmente iludidas, porque por professores que não são professores, que não sabem falar da obra. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na parte final do Livro dos Espíritos, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. O Espiritismo é uma obra pura de estudo para propiciar a reforma íntima e, obviamente, a reforma da humanidade. A pequena parcela que tem aqui na Terra. Tirai-lhe essa certeza, e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Será que isso aqui é uma inverdade? Não, é uma verdade verdadeira. Mas ela só vai curar essas chagas através de uma divulgação segura, de pessoas que não queiram vender livros, de pessoas que não cobrem nem pela gasolina, porque estão cobrando coisas que não é propriedade deles. A divulgação espírita tem que ser uma divulgação muito simples, muito forte, muito profunda, porque é de extrema e grave responsabilidade. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Esse é o espiritismo que eu espero. Que ele se divulgue pelas obras seguras. Vamos parar de editar livros. Nós temos aqui incentivar a leitura dos livros seguros de Leon Denis. De Leon Denis, os livros fundamentais
da doutrina espírita, as 5 obras básicas, os 13 volumes da Revista Espírita escrita por Allan Kardec, o estudo sistematizado profundo feito em 5 anos com 1 hora de estudo por dia. Esse é o espiritismo que eu espero. E não essas avoadas que nós estamos dando. Vende um livro aqui, vende outro livro ali, vende cá, e tudo água com açúcar, repetição pura. O espírito de Emmanuel está sendo esquecido. Estão querendo reescrever Emmanuel. Olha que crime lesa a humanidade. Nós temos aqui que indicar que leiam os livros de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier, através da editora FEB. Os livros de Emmanuel, que são mais de 60 livros. Não precisa reescrever Emmanuel, precisamos estudar Emmanuel. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, ave Cristo, o Consolador está aqui, o Consolador, o roteiro. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que por sua voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos em sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem, para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Esse é o espiritismo que eu espero. Mas para despertar os homens para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo, é muito estudo. O indivíduo que quer ser divulgador, ele tem que estudar Mateus, Marcos, João, Lucas, separadamente, cada um por 2 a 3 anos. Ele tem que ler as cartas de Paulo, de Pedro. Ele tem que ler Atos dos Apóstolos. Mas isso são leituras repetitivas para entender a base do cristianismo primitivo, a base da verdade trazida por Jesus. Ele tem que estudar no mínimo 3 horas por dia. Ah, mas não pode porque não tem tempo. Pelo menos 1 por dia. Mas tem que reler as obras. Quem não lê o Livro dos Espíritos por 6 vezes estudando, ou seja, são mais de 14 anos estudando as obras básicas, não tem condição de fazer palestra. É preferível ficar sem palestra e estudarmos o Evangelho na hora da lição, na hora da reunião. Então eu começo a terminar, dizendo que nós temos tudo para termos um espiritismo muito eficiente. Para que serve o espiritismo? Não é para ficar sendo instrumento de ser famoso, de vender livro, de participar de programas de televisão. Não, não, não. O espiritismo é para ser estudado de forma muito profunda, simples, humilde, mas com uma finalidade precípua de compreender e implementar a reforma íntima e ajudar assim a toda a humanidade. Só assim teremos a fraternidade verdadeira, teremos a concórdia entre os homens, o respeito às criaturas, a paz que Jesus tanto nos mostrou, amar ao próximo como a si mesmo, só através do estudo. O espiritismo que eu espero é o espiritismo seríssimo, em que não tem espaço nenhum para brincadeiras como tiques, não tem como os pingos nos is, não tem. Não tem espaço para física quântica, é só o estudo, a tradução desse estudo aí dentro, aqui dentro, e a verdadeira reforma íntima. Muita paz, muita luz. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.